Ele nasceu em São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais. E de lá peregrinou por estados, por exemplo, o Tocantins. Mas nós vamos conhecer hoje um pouco da trajetória de convicção religiosa e de opção pessoal por ministeriar com o senhor Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira. Senhor Antônio, muito bem-vindo ao Câmara Livre. Uma pergunta inicial do programa. As pessoas das famílias mais tradicionais, fora das gerações atuais, tinham o hábito de não grafar o nome de alguém na família. Para homenagear os dois sobrenomes na família, a gente faz sempre a primeira pergunta nesse programa. Qual é o sobrenome que não está no batismo do senhor? Cordeiro. Cordeiro é da? Da mãe. Da mãe. Em geral, na relação patriarcal, era a mãe que ficava de fora. Justamente. Então vamos homenagear a sua mãe com o Cordeiro. Baltazar Cardoso de Oliveira, do pai. Cardoso de Oliveira, do pai. O pai fazia o que lá em São Gonçalo do Abaeté? Ele foi agricultor. E, infelizmente, ele morreu aos 31 anos de idade. Quando ele morreu, eu estava com apenas 2 aninhos de idade. Mas sempre na agricultura. Quantos filhos? Quantos irmãos daí da família? 7 irmãos. 7 irmãos. 7 irmãos. Aí vou começar por essa relação. Muitos dos filhos adultos, e a gente vai fazer recortes o tempo inteiro aqui em relação às opções de fé, de vida, eles acreditam nas suas dificuldades de origem. Ah, eu não tive meu pai, eu apanhei do meu pai. Uma justificativa para não olhar ou não fazer coisas decentes no dia a dia. O que o menino Antônio Baltazar tira dessa lição de ter perdido o pai tão cedo? Olha, a lição é de que minha mãe se esforçou muito para criar estes filhos sem o pai. E a gente vendo o sofrimento da mãe, eu acabei me aliando à minha mãe para ficar perto, para acompanhar, para ajudar. Enquanto todos estavam crescendo e tinham os seus lazeres e saíam, eu ficava em companhia da minha mãe. Mamãe é viva ainda? Não, a minha mãe, ela na década de 80, 18 de março de 1980, ela também foi recolhida aos 48 anos. Qual o nome da mãe do senhor? Josefina Campos Cordeiro. Josefina. O senhor é qual entre os 7 filhos do seu Antônio, do pai do senhor aqui? Eu sou do meio. Do meio? Do meio. Os outros, quer dizer, todos pequenos, né? Pequenos, porque quando meu pai morreu, eu estava com 2 aninhos, e aí depois minha mãe teve um outro do meu pai, que ela ficou gestante quando ele morreu, e ela teve um segundo casamento e teve mais filhos com esse segundo casamento. A agricultura, as pessoas que vieram do interior guardam uma relação de dificuldade diferente das pessoas que tiveram o berço pronto. Uhum. E, para quem teve sorte, aqui não há nenhum demérito nisso, não tiveram que pegar no cabo da enxada. O que o senhor diz para o jovem, hoje de 20 anos, que chega para o senhor lá no ministério e acha que a vida é só vem, vem, vem e vem? Olha, eu acho que o jovem de hoje, ele tem uma proteção muito grande do pai, da mãe, e que essa proteção, muitas vezes, leva ele a não se esforçar para vencer e ter os seus próprios méritos de vitórias. O senhor morou até os 15 anos em São Gonçalo do Abaeté, sua cidade natal, em Minas Gerais. As cidades mineiras são muito aconchegantes em relação ao espírito do seu povo, inclusive, principalmente no meio do interior de Minas Gerais, que eu tive o prazer de conhecer boa parte dessas cidades. Qual a memória afetiva, emocional que o senhor tem da infância, já pegando esse período da adolescência aqui? Quando o senhor pensa em São Gonçalo, na idade de menino e garoto, o que o senhor se recorda? Eu me recordo da presença muito assim dos tios que sempre visitavam minha mãe, viúva, e que eles sempre nos agradavam, dando dinheiro. E para aquela época que os recursos eram bem escassos, então essa recordação, ela ficou muito marcada em minha vida. E hoje eu prezo muito os meus tios, eu acompanho, eu visito,
eu até ajudo financeiramente, porque na infância eles me ajudaram muito e ajudaram muito a minha mãe. Então a minha infância foi uma infância onde foi marcada pela presença dos tios, porque a minha mãe teve 5 irmãos e somente ela de mulher. Então ela nesse sofrimento da sua vida, os tios sempre esteve presente. Eu vou pregar um gancho do senhor, não perder a oportunidade aqui como jornalista nesse bate-papo de conhecer o Sr. Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira por dentro da sua essência, na questão do Instituto da Família. A dona Josefina, como o senhor já contou, perdeu o seu companheiro muito cedo, mas a família acabou resolvendo um pouco dessas angústias e amparando, de certa forma. Tanto que o senhor fez referência aos tios, aqui do ponto de vista emocional. Qual a importância da família nesse horizonte? Olha, a família, ela é a célula de Deus para uma sociedade forte. A família ela é uma unidade de saúde. Então, a presença da família, dos familiares, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, até mesmo na vida de um jovem, é fundamental para a formação do caráter desta criança, desse adolescente, desse jovem. Eu tive esse referencial dos meus tios, da minha mãe, que foi uma educadora, nos discipulou muito bem para a vida. Quantos habitantes tem São Gonçalo? Ou tinha à época, né? Hoje, atualmente, deve ter uns 14 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas muito aconchegante. Fica perto de Patos de Minas. Um povoado, como muitas das mais de 800 cidades mineiras. Aliás, Minas tem essa quantidade de centenas de municípios. O maior estado, né, com o maior número de cidades na federação é realmente Minas Gerais. De lá os pais, enfim, a família, para tentar subsistência, sobrevivência, passou por Três Marias, Minas Gerais, buscando oportunidades. E o senhor me contou que depois foi para Gurupi, Tocantins. Hoje, nós estamos gravando aqui já no novo século, né? Há 15 anos do novo século. Hoje já é, para uma família, considerado um extremo desafio você pegar 7 filhos, ou sejam quantos forem, vários deles, e se aventurar ao norte, ao extremo norte do país. Que tal essa aventura? É quase desbravar a vida pelo começo. Então, a minha mãe, em procura de subsistência para esses filhos, nós saímos de uma cidade pequena, São Gonçalo da Abaeté, e fomos para Três Marias. Ficamos um período lá de 76 a 79, foi quando já tínhamos um tio morando no Tocantins, na cidade de Gurupi, tocando um restaurante, e aí levou a minha mãe para o Tocantins, e também nós fomos com a nossa mãe para Tocantins, em 79. Mas infelizmente em 80, março, ela foi recolhida e nós ficamos sem pai e sem mãe. Mas todos nós vencemos na vida, todos são trabalhadores e têm as suas profissões, têm as suas funções e os seus meios de sobrevivência. Tocantins era inóspito, porque o senhor já saiu de uma cidade muito pequenininha aqui. Olhando a trajetória do senhor, fica até repetitivo eu comentar que o senhor saiu de uma vila pequena, um vilarejo, um lugar em formação de uma cidade, onde as condições, lógico, urbanas eram adequadas à época, mas eram condições muito diferentes do que nós estamos conversando aqui na metrópole de Bauru, né? Só para ficar como referencial, e aí em Tocantins. Lá era muito pouco habitado ainda. Então, Tocantins naquela época, em 79, era o norte de Goiás, né? Mas mesmo assim já tinha bastante recursos, cidades boas. Mesmo em Gurupi? Mesmo em Gurupi. Gurupi fica a que distância de Palmas? 260 quilômetros da capital, Palmas. Né? Existe um outro Brasil dentro do Brasil, em Tocantins, comparando com onde nós estamos agora, aqui no centro de Bauru? Existe. No Tocantins tem o conhecido Jalapão, que é praticamente um deserto de areia, né? E hoje se tornou um ponto turístico, mas é uma outra realidade dentro do Brasil, dentro do estado do Tocantins, que é uma área bem difícil, de difícil acesso, e com a modernidade, com estradas, temos algumas cidades que hoje já têm acessibilidade, mas é uma outra realidade
o norte do Tocantins e principalmente essa região do Jalapão. Em que idade Deus se revelou para o senhor do ponto de vista da vocação? Olha, eu aceitei a Cristo 23 de dezembro de 1977. Fui levado ao batismo nas águas no dia 5 de maio de 1978. E logo que eu fui batizado e participando dos trabalhos da igreja, dos grupos de jovens, e esta vocação logo me alcançou. E eu fui me preparando para esta vocação. Tive um período como comerciante, como empresário, no ramo de autopeças, oficinas mecânicas, alinhamento, balanceamento, mas esta chamada, esse desejo, essa vocação, ela sempre me acompanhou. E na década de 90 eu deixei todo o comércio para me dedicar exclusivamente ao ministério pastoral. Eu vou pedir desculpa para o senhor por meu pragmatismo como jornalista, mas eu gosto de aproveitar essas trajetórias para poder conversar com alguns dos segmentos que estão do lado de lá. Por uma função pública até, o senhor me permita usar a expressão de missão de conteúdo. Conversa com o jovem de 18 anos e explica para ele que está sem fazer nada, brigando com os seus pais, alguns e muitos, no plural mesmo, infelizmente, envolvido com drogas, com cachaça. Com 18 anos estão preocupados mais em tirar CNH do que conversar com Deus. Então, o filho, a Bíblia recomenda que ele deve honrar o pai e a mãe. Então é uma questão de obediência aos pais e às mães. Então eu deixo aqui uma mensagem para todos os jovens que devam serem obedientes aos seus pais. E não devam, de forma alguma, avançar o sinal. Para cada momento da sua vida, tem algo de especial para você fazer. Então, se ele tem 17, 18 anos, é o tempo de trabalhar nos estudos, dedicar-se aos estudos e não querer aproveitar esta vida que acaba levando este jovem para a perdição, para as drogas, para o alcoolismo. Então é momento de estudar, se preparar para ter vitórias maiores na trajetória de vida. Quando o senhor percebeu, ou do ponto de vista espiritual, o senhor teve a convicção de que o caminho do senhor, 38 anos depois, falando sobre essa missão, o caminho do senhor era ministeriar? Olha, a gente vai trabalhando na igreja, servindo a igreja, e isto vai cada vez mais arraigando em nossas vidas. E a gente chega à convicção de que temos uma chamada. E foi o que aconteceu. Então, na década de 90, eu deixei toda a parte comercial para me dedicar aos estudos da Bíblia. Aí eu fiz teologia, me tornei bacharel em teologia e com tempo integral em 88 eu passei, em 98 eu me dediquei completamente à igreja, servindo somente a igreja e sobrevivendo, mantendo, aí suprindo a casa com a ajuda que a igreja nos fornece. Depois de Tocantins e essa fase de definição do ponto de vista até de missão espiritual pessoal, o senhor teve que fazer andanças por outras localidades até nos encontrar aqui em Bauru? Então, na cidade de Tocantins, eu exerci lá várias funções. Eu fui vice-presidente da igreja, eu fui tesoureiro, secretário, superintendente da escola bíblica dominical, dirigi logo em seguida, após o casamento, que foi em 80, em 81 já passei a dirigir congregações e depois eu fui para uma cidade fora de Grupi, que é Figueirópolis, e fizemos lá um projeto de evangelismo muito grande e que ficou conhecido nacionalmente esse projeto, e a Convenção Nacional achou melhor me mandar para uma capital, que é Porto Velho, capital de Rondônia, para fazer ali um trabalho. E Deus nos honrou muito em Porto Velho por 7 anos. E a convenção entendeu que precisava também do nosso trabalho de evangelismo, de expansão de igreja, de implantação de igrejas, porque aonde a gente tem passado ou passamos, a gente foi muito usado por Deus para a implantação de novas igrejas. Há 3 anos que estamos aqui, fomos designados pela Convenção Nacional, pela nossa liderança superior, e nesses 3 anos já mais de 30 novas igrejas já foram abertas. O senhor explicava para a gente aqui, enquanto a gente estava se preparando para gravar,
que em Bauru são 50 igrejas da Assembleia de Deus Ministério do Madureira. Madureira é a relação com o Rio de Janeiro, a origem, Isso. aqui para a identificação do nome, para quem eventualmente não conheça. Em 93, numa jurisdição, usando uma expressão Justamente. nossa aqui, regional, vocês chamam de campo. De né? campo. O que o senhor diria para aquele que acha que tem a vocação e quer seguir o mesmo caminho do senhor do ponto de vista ministerial? Deseja ser pastor, por exemplo. Esta vocação, ela é despertada a partir do momento que você começa a formar líderes. E o meu ministério, além de implantar igrejas, abrir novas igrejas, e para que isso aconteça tem que ter obreiros, tem que ter pessoas vocacionadas, pessoas com chamadas fortes. Então nós trabalhamos com o ensino da palavra de Deus. Nós temos hoje 4 cursos teológicos dentro da igreja, nós temos o básico, nós temos o médio, nós temos 2 bacharel em teologia, aqui dentro de Bauru, na nossa igreja, com centenas de alunos, e nós fazemos bimestralmente seminários específicos, onde a gente vai preparando cada vez mais os jovens, como também todos quantos queiram estudar a Bíblia, e acabam sendo despertados para esse ministério. E nós vamos ter sempre obreiros chamados, vocacionados e preparados para pastorearem igrejas. Eu tenho formação católica e os meus pais eram católicos, eu fui coroinha na igreja e depois saí para estudar de uma família muito grande. Só fiz esse parênteses para comentar a seguinte questão. Como jornalista, eu considero que a sociedade vive momentos de intolerância em relação ao que o outro acredita ou a fé mesmo do outro, infelizmente. E essa intolerância, às vezes, descamba para alguns ramos ligados à violência, enfim, a não respeitar o outro em essência. Considero o senhor aqui como um missionário. Justamente. Para mim, jornalista, é difícil de tentar imaginar que o senhor não possa ser diferente, no sentido de que o senhor tem as suas convicções dentro da Assembleia de Deus Ministério da Madureira. A mim cabe apenas respeitar. Encerrado o meu depoimento, o que o senhor pensa sobre isso, a questão da tolerância, o respeito ao outro? Olha, o que acontece é que as pessoas, para querer defender a sua ideologia, a sua fé, a sua convicção, acaba extrapolando e invadindo o direito do outrem. Porque nós temos que pregar as boas novas de salvação. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, que convence o pecador. Nós temos a missão como pastores, como pregadores, como preletores, como palestrantes, como missionários, como você disse, de anunciar as boas novas de salvação. Quando nós anunciamos as boas novas de salvação, cabe ao ouvinte decidir se ele quer realmente ter uma mudança de vida, uma transformação de vida, porque o Evangelho, ele tem que provocar mudança de vida, de comportamento na vida daquele que aceita o Evangelho, que aceita os padrões bíblicos, ou que recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nessa questão da missão, há uma série de posições diferentes em relação a algumas das igrejas. Para o leigo, vamos conversar com o leigo. O senhor diria a ele que o mais importante da essência, se nós acreditamos no mesmo Deus e estamos aqui para praticar, em essência, o bem, é que ele ouça muito mais o chamado do que quaisquer divergências eventuais? Justamente, a partir do momento em que ele conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, ou ouve, porque a Bíblia também chega a dizer que bem-aventurado é aquele que ouve. Então, se ele é um bom ouvinte, um bom leitor, ele vai saber muito bem diferenciar todas essas divergências. Porque, na verdade, o amor que nos une tem que ser bem maior do que as diferenças que nos separam.
Então eu tenho que respeitar essas diferenças. Eu tenho que respeitar o ser humano. Agora, a minha missão, como a missão das demais igrejas, é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, quando as pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador, acaba tendo uma transformação de vida. Aí sim, isso influi a paz, a harmonia, a esperança, a fé, e que não vai agredir ninguém com a sua religião, com a sua fé. Senhor Antônio, eu tive a sorte de poder abraçar e conversar com a minha mãe até pouco tempo. O senhor foi privado disso muito cedo. E como menino, em algum momento, pode, o senhor que vai nos dizer, ter tido algum momento natural de revolta, de conversar com Deus e dizer a Ele, ou perguntar a Ele, por quê? Olha, Deus é soberano. Ele é o dono e autor da vida. Se Ele achou por bem tirar o meu pai com 31 anos de idade, recolher a minha mãe com 48 anos de idade, não cabe a mim ter nenhum julgamento ou nenhuma revolta. Eu aceitei com naturalidade e foi isso que Deus proporcionou para mim, ser criado sem pai e ainda quando jovem, antes do casamento, perder a minha mãe, mas eu não fiquei com nenhuma revolta, nunca questionei Deus, simplesmente trabalhei, venci e posso dizer que sou um vitorioso, tanto na parte comercial, empresarial, quando toquei comércio, como na parte ministerial. Deus tem aprovado o trabalho das minhas mãos. E eu penso comigo que foi graças à minha obediência à minha mãe. Eu honrei muito a minha mãe. Eu posso dizer que eu fui um filho obediente. E a Bíblia diz que quando o filho honra o seu pai e a sua mãe, é um mandamento, e é um mandamento com promessa. Quando isso acontece, ele vai bem, vive bem e prospera muito. E eu posso dizer que sou uma pessoa muito próspera, em todas as áreas, muito próspero. Pode ser piegas, não me importo. Mas o senhor tem 3 filhas. O senhor acreditaria isso a uma espécie de presente? Um grande presente. 3 filhas, muito obedientes também a mim e a minha esposa. Mesmo depois de casadas, continuam muito obedientes e muito bem-sucedidas também. Muito bem casadas, todas elas formadas, todas elas trabalhando, produzindo, os genros também trabalhando, todos formados e bem-sucedidos na vida, inclusive seguindo também uma carreira ministerial. Tem os seus trabalhos na área comercial, mas já serve a igreja como obreiros nas suas igrejas. Então você piegas de novo, não me importo. O senhor tem 38 anos de casamento. Eu não sei se eu fiz a data errada aqui. 35. Porque os 2 casamentos da vida do senhor, o casamento ministerial e o casamento como marido, mulher e pai de família, são muito próximos dessa idade. Então a pergunta é de piegas mesmo. Qual é a receita? Tudo na nossa vida, ou na minha vida, começou muito cedo, muito cedo. Eu me casei com 19 para 20 anos e a esposa com 17. Então, com 4 anos e meio, nós já tínhamos tido as 3 filhas. Então, tudo foi muito rápido. E a bênção de Deus na nossa vida, na minha família, na família das minhas filhas, é uma bênção muito grande, muito diferenciada dos padrões normais que a gente tem acompanhado como conselheiro, como terapeuta familiar que somos. A gente tem visto que há uma diferença, com certeza. E eu atribuo tudo isso aí ao temor a Deus. Eu fui muito temente a Deus, muito reverente, muito devoto. E as minhas filhas são também muito tementes, reverentes e devotas. Senhor Antônio, não se aborreça comigo, mas eu vou voltar no jovem de novo. O senhor com 20 anos, os jovens querem ir para a balada com essa idade. O senhor era pai de 3 meninas.
Então, eu nunca gostei de baladas, eu nunca frequentei ambientes de baladas. Por isso que eu estou conversando com eles através do senhor. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, mesmo não estando na igreja, mesmo não tendo pai, mesmo perdendo a mãe, ainda jovem, mas não fui para as baladas, não fui para as bebedeiras. Isto por causa do temor que eu sempre tive a Deus. Mesmo antes de encontrar Cristo como Senhor e Salvador de minha vida, mas eu já temia a Deus, eu já admirava a Deus, eu já louvava a Deus, eu já referenciava Deus para a minha vida. Ele era o maior referencial, Deus acima de tudo. Os mais velhos conseguem conversar com a gente nessa relação de conteúdo, do ponto de vista espiritual, em uma condição que o tempo acaba favorecendo pela própria experiência. Embora alguns insistam em errar tanto com a idade, mas respeitando a todos. Os mais jovens são movidos por ímpetos próprios da natureza, da idade, e na igreja, ou nas igrejas, há uma dificuldade de conseguir chamar a atenção para esse público, de que eles despertem ou fiquem lá concentrados há algum tempo, pensando não em si, nos seus umbigos, mas um pouquinho acima. Como ministeriar para o jovem? Uma programação dinâmica, ativa, com bastantes atividades espirituais, não somente de lazer. Nós temos aula de música para todos os instrumentos que os jovens queiram. Nós temos uma linda orquestra, onde esse jovem, depois que aprender a tocar, pode fazer parte dessa orquestra. Nós temos o coral, nós temos grupos de louvores de jovens, temos uma banda, um ministério de louvor. Então nós tentamos de todas as formas colocar esses jovens no centro da vontade de Deus para obedecer a Deus, obedecer a palavra. E com certeza vai estar sendo também obedientes aos pais e sendo reverentes para com a sociedade. Duas questões da pessoa e não do pastor, do orientador vocacional aqui. O senhor toca algum instrumento? Não, eu sempre tentei tocar violão, mas aprendeu direito? Nunca aprendi direito. Não tem problema. Deus lhe deu algumas vocações, o senhor use melhor a outra, porque tem muitos meninos lá vocacionados. Ainda bem, né, que a divisão da parábola das vocações. Isso. Desde que a gente saiba devolver, tal qual diz a parábola, com benevolência, na medida em que Deus pode ter dado 3 ou 4 vocações. Para quem não conhece a parábola da questão dos talentos, o que o senhor faz quando não está relacionado com a missão, o papel do senhor de organizar essas 93 ou coordenar essas 93 igrejas? O que o Antônio faz nos seus momentos de folga ou de tempo pessoal? O tempo pessoal meu é tido com a esposa. As filhas estão no Tocantins e eu já estou há 10 anos somente com a esposa. Nós ficamos 7 anos em Porto Velho, estamos há 3 anos aqui. Então eu curto muito a minha esposa, ela me curte muito e nas horas de folgas, gosto de ler e sou um amante da leitura e compro constantemente livros e é uma terapia. Alguma literatura fora da questão teológica? Que com certeza. Possa contar para a gente aqui? Sim, tem muitos autores de livros aí que nos ajudam muito, né? Esses livros de autoajuda, de motivação. É importante para a gente ler, porque nós trabalhamos com pessoas e essas pessoas precisam serem motivadas. Então, se você lê um bom livro desses autores que acaba motivando a gente, nos ajuda muito. Tal qual na comunicação, aqui emprestando um pouco da minha área, não adianta eu conhecer todos os caminhos da linguística, ou da semiótica, ou das figuras de linguagem, se eu não conseguir tentar
perceber o comportamento do outro, fora todas as questões centrais de respeito, de tolerância, de não preconceito, que a gente já comentou. Eu diria o seguinte, no caso do senhor, psicologia e a análise das relações humanas faz diferença? Muito. Eu amo psicologia, psicanálise, já fiz algumas matérias da psicanálise, tem muito material nesta área, que é a área que trabalha com comportamento humano, que é muito importante você conhecer a pessoa. A gente vê o corpo, mas o sentimento, a vontade, os desejos, os pensamentos, a alma, aí sim a gente tem que aprofundar um pouco mais para ajudar estas pessoas até mesmo a decidirem na vida, porque a alma é a sede, a alma é o centro vital das emoções e do querer. Então, se o ser humano não conhecer a si próprio, conhecer ele como corpo, conhecer ele como alma e saber que ele tem um espírito, ele não vai viver como realmente deve viver. Quando o senhor olha para o futuro, o senhor pensa o quê? Olha, o futuro nosso como igreja é glorioso, vida eterna, arrebatamento da igreja, que nós aguardamos a qualquer momento. Agora, o futuro político, futuro econômico, é incerto, é muito difícil. As mudanças estão acontecendo muito rápido. Inclusive, no Brasil, estas mudanças, estas novas leis, novas regras, novas resoluções, e isso tem mudado muito, tem mexido muito com a cabeça de todo o povo brasileiro e que o futuro fica incerto. Quando o senhor pensa no passado, o senhor imagina o quê? Olha, o passado ele foi bom para o passado, até porque se diz que o passado não existe. E o passado existe para uma ciência chamada história. Nós temos que viver o presente, o momento presente. O futuro também não existe porque ele não chegou. Então as pessoas, elas não têm um futuro bom garantido porque não vivem bem o presente. Se não vive bem o presente, não tem como ter um futuro, ser alçado, lançado para um futuro garantido. Se esse futuro chega, só vai ter que reclamar do passado. Então as pessoas vivem muito mais reclamando do passado do que aproveitando o momento presente. Senhor Antônio, este programa, ele trata de questões e de relações de vida e de trajetórias. Eu vou pedir licença para o senhor. Qual o nome do seu pai? Augustinho Cardoso de Oliveira. O senhor me perdoe. Se o senhor Agostinho estivesse aqui agora, o que o senhor gostaria de dizer para ele? Eu diria para ele que o tempo que ele viveu foi bom para aquele tempo, na agricultura, plantando, colhendo, para suprir as necessidades da família. Mas o melhor tempo para se viver é o tempo presente. Se ele estivesse aqui, com certeza ele estaria vivendo esse momento presente. E para ser justo, e pedindo desculpa de novo, que eu sei que estou mexendo com questões emocionais, a dona Josefina. A Josefina foi uma guerreira, valente. Quando o meu pai foi recolhido, ela ficou gestante e morando na roça. E para que a plantação não viesse ser consumida pelo mato, ela foi desbravar essa roça, foi capinar, e a ponto dos calos na mão virem a furo, inflamar tanto que a mão veio a ter que ser tratada. É muito trabalhadeira, minha mãe foi muito trabalhadeira e nós somos trabalhadores. As minhas irmãs trabalham muito, os meus irmãos também trabalham muito. Uma família que aprendeu a trabalhar. E a minha mãe nos deu essa educação de que temos que trabalhar. Quando nos conhecemos na semana passada, apenas uma semana dessa gravação, conversando rapidamente com o senhor, eu fiz o convite
imaginando já aquele momento, e aí sem presunção, numa questão de experiência, de relações humanas de algum tempo de jornalismo, de que a história do senhor era uma história dessas de vida que precisavam ser repassada para os outros. Até para que as pessoas se percebam na frente do espelho e enfrentem mais os seus espelhos, e às vezes com um pouco mais de dignidade. Então, vou deixar um tempo final para o senhor poder cumprimentar as pessoas que puderam acompanhar a gente no Câmara Livre, agradecendo por a gente ter vindo aqui conhecer um pouco do seu Antônio e dessa trajetória. Eu que agradeço por ter aberto esta porta, esta oportunidade, para poder dizer a todos quantos vão estar vendo e ouvindo essa trajetória de vida e pedir a todos que temam mais a Deus, sejam mais reverentes, mais educados, mais tementes e devotos a Deus, e honre os filhos, honrem os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa para que vá bem e viva muito tempo. No caso do senhor, permaneça com Deus e até breve. Obrigado. No caso de vocês que estão em casa, fiquem com Deus. O Câmara Livre de hoje conheceu Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira. Toda terça-feira no canal 10 da NET, 60.3 UHF digital, às 19 horas, é um encontro sobre relações de vida aqui no Câmara Livre.